Então, dando sequência, vamos conhecer a operação chamada produto cartesiano, que ela é denotada por esse símbolo que se assemelha a um X. O produto cartesiano, em inglês chamado de Cartesian Product ou Cross Product, ele é chamado em português, produto cartesiano, produto direto. Ele gera uma combinação de todas as tuplas das duas relações envolvidas. Tá? A gente está fazendo produto cartesiano de R e S e ele vai gerar as combinações dessas tuplas, dessas duas relações. Então aqui a gente tem a estrutura básica, a gente tem as duas relações R e S, aqui o símbolo que a gente representa a nossa operação e os atributos das duas operações. Aí, para exemplificar, a gente pode ter aqui uma relação R, tá, com os atributos X e Y, certo? E aqui a gente tem os valores 1, 2, a gente tem 3, a gente tem 4, e aí a gente tem R2, ou melhor, eu vou chamar essa daqui de S, vou apagar aqui, vamos chamar de S, vai ficar igual a nossa estrutura aqui embaixo. Então a gente tem aqui Z, W são os atributos, e aqui tem os valores. Vamos dizer que a gente tem aqui 5, 8, 20 e 3, certo? E aí o nosso produto cartesiano R, cartesiano S, vai ser a combinação de todas essas tuplas. Então eu vou pegar a primeira tupla aqui, que é 1, 2, e vou combinar ela com 5 e 8. E depois vou combinar 1, 2 com 20 e 3. Depois vou pegar a segunda tupla da relação R, que é 3 e 4, e vou combinar com 20. Desculpa, vou combinar aqui com 5 e 8. E vou combinar depois 3 e 4 com 20 e 3. Então, a gente vai gerar essa nova relação aqui. Vai ter todas essas combinações. E aqui vai ter o nosso cabeçalho, nossos atributos, que serão X, Y, Z e W. Tá? Então, é isso que o produto cartesiano faz. Ele gera todas essas combinações. Então, se a gente tem o produto cartesiano nessa estrutura R, cartesiano S, a gente tem uma relação resultante, que, por exemplo, aqui, e aí essa relação resultante vai ter todos os atributos de R e, em sequência, todos os atributos de S, como a gente viu no exemplo anterior. Tá? E, ou seja, se R tem N atributos e S tem M atributos, a quantidade de atributos resultante vai ser N mais M. Ok? Aqui N e M. E os atributos resultantes eles são nessa ordem, a gente representa eles nessa ordem. Tá? E em relação à quantidade de tuplas, se você tem NR como sendo a quantidade de tuplas de R e NS como sendo a quantidade de tuplas de S, aí a gente vai ter NR vezes NS como a quantidade de tuplas resultantes. Tá? Ou seja, se eu tenho uma relação R e uma relação S, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 tuplas, e aqui eu estou ignorando o nosso cabeçalho, tá? Não tem os atributos, a representação dos nomes dos atributos aqui. E aqui tem 1, 2, 3, 4 tuplas. Então essa vai ser combinada com todas. Aí essa segunda aqui vai ser combinada com todas. E assim sucessivamente. Então a quantidade de atributos, a quantidade de tuplas vai ser NR, vezes NS, certo? E diferente daquelas operações que a gente viu da teoria dos conjuntos, aqui a gente não precisa ter compatibilidade de tipo, tá? Independente do tipo aí, a gente vai gerar essas combinações. Não faz nenhuma diferença isso aqui. Aí é importante você notar que o produto cartesiano, ele em geral não tem muito significado, tá? Mas a gente usa muito o produto cartesiano
concatenado com outras operações depois. Aí, depois, quando a gente usa as próximas operações, aí sim a gente tem algum significado. Vamos ver uns exemplos aqui que fica mais fácil da gente entender. A gente tem aqui uma seleção apenas dos empregados que são mulheres, tá? Que são do sexo feminino. E aí a gente joga numa tabela temporária, numa relação temporária aqui, chamada de Female Amps. Aí a gente depois vai projetar, a partir dessa tabela, a gente vai projetar apenas o primeiro nome, o último nome e o SSN dessas funcionárias, né? E aí a gente depois vai fazer um produto cartesiano entre essa relação resultante aqui, ou seja, que são as funcionárias. Aqui a gente só fez reduzir a quantidade de colunas, de atributos, no caso, quando a gente está falando de álgebra relacional, lembra que são atributos, são relações, mas a gente acaba que usando de forma intercambiada esses conceitos, né, do modelo prático do SQL, que são colunas, que são tabelas, a gente fica sempre frisando isso. E aí a gente tem aqui as funcionárias, produto cartesiano dependente. E aí vai gerar uma outra relação aqui que não representam os dependentes dessas funcionárias. A princípio, alguém pode ter imaginado que isso iria acontecer, mas não, porque você lá independente, você tem o SSN do empregado, certo? Mas você tem aqui dependente, aí você tem os atributos do dependente aqui. Você tem o nome, você tem data de nascimento, e você tem o SSN, que é o SSN do empregado. E aqui você vai ter essa tabela com o primeiro, o último nome e o SSN dessas funcionárias. Tá? Eu vou focar aqui no SSN. Então você vai ter aqui SSN1, SSN2 e SSN3. São todas as funcionárias. Você vai ter outros SSNs aí, SSN4, 5, 6... que são dos funcionários, né, são do sexo masculino. Eles não aparecem aqui porque você filtrou, certo? E aí aqui na tabela dependente está tudo misturado, tá? Você tem aqui um dependente que é do funcionário 10, do funcionário 1, do funcionário 3, 5. Então, quando você vai gerar todas essas combinações, você vai ter, por exemplo, uma tupla que vai na relação resultante, a relação, essa amp dependence, essa relação aqui, você vai ter situações onde você vai estar, aqui lembra que são os atributos do empregado, tá? E aqui são os atributos do dependente. Então, você vai ter aqui o SSN do empregado, da empregada, né, da funcionária 1, só que ele vai gerar a combinação, esse 1 aqui, ó, vai gerar com todas, ó, vai gerar com todas. Então você vai ter isso combinado com o dependente 10, vai ter um com 3, com 1, vai ter um com 3, você vai ter aqui um com 5 e assim por diante. Então você vai ter com todos. Então essa junção aqui de dependente com as funcionárias não significa que você está selecionando apenas aqueles que têm uma associação semântica, tá certo? Então, aí o que é que a gente faz? A gente, após uma seleção, após um produto cartesiano, a gente faz uma seleção. O que é que a gente resulta, né? O que é que a gente obtém com isso? A gente tem aqui até esse passo aqui, ó. Esse passo aqui é aquele do slide anterior, certo? É o mesmo exemplo do slide anterior. Aí quando a gente faz uma seleção usando SSN igual a ESSN, a gente vai filtrar do resultado onde apenas as colunas de SSN e SSN são iguais. E aí a gente vai ter de fato os dependentes daquelas funcionárias. Tá? Eu vou ilustrar aqui mais uma vez, vou
imaginar aqui, vou simplificar. Aqui a gente tem os resultados que estão nessa tabela aqui, nessa daqui. Aqui, certo? Então SSN 1, 2 e 3, que são as minhas funcionárias, um exemplo. E aqui na tabela de dependente, eu vou ter todos os meus dependentes, né, com SSN 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, quando eu gero a combinação, lembra? Eu vou ter aqui um com 1, um com 2, um com 3, um com 4, um com 5 e assim sucessivamente. Então, aqui só um detalhe aqui no dependente, o nome é ESSN, né? Não é só SSN. É o SSN do empregado de quem ele depende, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai depois fazer essa seleção. O que é? A gente vai ficar somente com essa dupla que tem 1 e vai descartar as demais. Por quê? Porque a gente só vai querer juntar o dependente com o funcionário de quem ele depende, que é essa igualdade aqui que vai representar isso, certo? Aí agora sim, quando a gente faz essa seleção aqui, a gente vai ter de fato apenas os funcionários e seus respectivos dependentes, né? Apenas os dependentes juntos das funcionários de quem eles dependem. Então, aqui tem o exemplo concreto, né, com base naquele estado do banco de dados que a gente viu. A gente, quando filtra, selecionando apenas as funcionárias do sexo feminino, né, apenas as funcionárias, a gente tem essas três tuplas aqui. E depois a gente faz a nossa projeção, filtrando as colunas, que é FNAME, LNAME e SSN. Aqui. Então a gente faz a nossa projeção aqui. Aí depois a gente faz o produto cartesiano. Veja que a gente gera todas as combinações aqui. Olha só, a gente tem aqui todos os atributos da primeira relação aqui, terminam aqui. Você vê que não tem todos os do empregado porque a gente simplificou. A gente projetou só esses três, certo? E aí, aqui começam todos os atributos de dependente, certo? Esse primeiro aqui é o que é o importante, que é o SSN do funcionário do qual ele depende. E aí você vê que tem todas as combinações aí. Aí quando a gente faz então, aplica o nosso sigma, a nossa seleção, aí de fato a gente vai ter apenas apenas os dependentes e com a funcionária. Então, no caso, só ficou uma funcionária aqui porque as outras não têm dependente. Então, não teve igualdade, foi descartado também. Então, ficou a única funcionária com seu único dependente aqui. E aí, a gente depois projeta também mais uma vez, para essa última relação aqui, a gente projeta só as colunas que a gente tem interesse, que são FNAME, LNAME e Dependent Name, certo? Descarta essas outras coisas aqui, ok?